A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez através desse veículo para podermos, junto com os irmãos, podermos participar de uma escola bíblica. Estaremos iniciando o segundo trimestre, que tem como título Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Não foi possível, irmãos, nós conseguimos a revista, devido a essas restrições que está havendo a respeito dessa pandemia que está acontecendo, não só aqui no estado, no Brasil, mas em todo o mundo. E não foi possível adquirir a revista, mas eu fiquei sabendo qual seria o título do trimestre, quais seriam os assuntos, e qual seria também essa primeira lição, que tem como título Salmos, um guia devocional para o cristão. E junto com os irmãos, pela presença do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de comentar alguma coisa que eu escrevi no papel, nas folhas aqui que eu tenho, tá? E gostaria de passar para os irmãos. Aquele que quiser, que puder, esteja em espírito, em oração, nos acompanhando nessa manhã, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus se faça presente aqui nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos, Senhor, separando esse momento, Senhor, tão especial para nossas vidas, Senhor, que é a Tua escola bíblica. Senhor, te pedimos, Pai Santo, toma o primeiro lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos orienta, nos abençoa, Senhor, nos instrui, Pai, e que o nosso coração esteja, Senhor, aberto para o que Tu tem que falar conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da lição é Salmos, um guia devocional para o cristão. Os textos de referência estão no Salmo de capítulo 42, versículo 1, 44, versículo 1 e 45, versículo 1. Os irmãos que assim puderem, dá uma passada lá, lê o texto. Eu vou ler aqui só o primeiro salmo aqui que foi citado, que é o 42, versículo 1, que diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então o salmista aqui, ele faz uma alusão a um animal, né? Um animal das montanhas, lá do Oriente, chamado cervo. Não é servo, é cervo. É aquele animalzinho que tem chifre, né? Bonitinho, né? Que ele, como ele anseia pelas correntes das águas, a nossa alma, o nosso espírito, alma e espírito, tem sede de Deus. E o Salmos ele vai falar muito sobre isso, sobre essa necessidade da alma, necessidade do espírito, para, na busca do Deus Criador dos céus, da terra e do mar, para satisfazer, para preencher, né, a nossa alma, preencher o nosso espírito. E a introdução ela vai falar a respeito assim, ó, neste trimestre estudaremos o livro de Salmos, que muito contribui para a vida de adoração e oração do cristão. É bastante provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em alguns momentos da sua vida, seja de angústia ou de alegria. Certo é que a Igreja de Cristo tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Então, durante essas semanas, né, que se inicia, creio que deva ser 13 semanas, que possamos esmiuçar o livro de Salmos, irmão. Você aí, faça aqui um desafio a você, meu irmão, que está ouvindo nesse momento. Comece a meditar, a fazer o seu momento devocional. O que é um momento devocional? O momento devocional, irmãos, é aquele momento mais íntimo do cristão, do servo de Deus, aquele momento particular que é você com Deus. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele sempre se separava para a oração, sempre se separava para a meditação no monte, no momento particular,
né, que ele estava nas suas andanças, era o seu devocional diário. E o Senhor Deus deixou registrado na sua palavra o livro de Salmos, que fala sobre a história do povo de Israel em cânticos. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Que o Senhor Deus abençoe e continue nos orientando em nome de Jesus. Capítulo 1. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. O que é uma visão panorâmica? É uma visão que tem um olhar mais profundo de significados. É o que esse capítulo ele vai comentar. E eu queria passar alguma coisa para os irmãos que eu escrevi aqui sobre algumas curiosidades, que alguns estudos que já fizeram a respeito desse livro, né, para que nós possamos aprender juntos, né, amados? O título de Salmo em hebraico é Terrilim, que significa louvores, e no grego é Psalmoi, que significa cânticos com instrumentos de cordas. Quando foi traduzido para o grego, significava esse nome. Esse nome Salmos, ele foi colocado no tempo que Alexandre, lá no Egito, na Alexandria, ele traduziu a Bíblia, o livro dos judeus, para o grego, e colocou o título de Salmos. O livro de Salmos, ele tem sua época áurea, né, a partir do século X ao século V a.C., que foi a época mais poética do povo de Israel. O livro de Salmos é o livro dos cânticos de louvores do povo de Israel. Ao cultuar, né, os salmos eram entoados, eram cânticos, eram louvores ao Senhor. Mas louvores contando a história deste povo. Contando a história deste povo. E algumas curiosidades desse livro, que tem 150 números. Logo antes, né, eu falei capítulos, eu falei errado, às vezes a gente confunde. Nós temos como, quando formos lermos, né, uma leitura no livro de Salmos, nós falamos um número, porque é um inário. Ele não é considerado um livro de história, é um inário de histórias, mas não é considerado um livro de história. É um inário, então falamos número, certo? É eu e você falarmos número 40, número 90, número 23 do livro de Salmos, certo? Mas, como o restante da Bíblia nós falamos capítulo, e muitas das vezes a gente há essa confusão, e não há problema nenhum também, né, irmãos? Então, se formos falar que os Salmos é capítulo, é o livro que tem o maior capítulo, vamos assim dizer, é o capítulo 119, né? Tem 176 versículos, tem 22 estrofes, o mesmo número do alfabeto hebraico, de letras, o mesmo número de letras do alfabeto hebraico. E cada estrofe com 8 versículos. E cada iniciação dos versículos significa aquela letra no alfabeto na sequência. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 8 é Aleph, que é a letra A no hebraico. Então todas as palavras do começo dos 8 versículos, ele começa com A no hebraico. Olha só que lindo, né? E se for falar também a respeito do menor capítulo, também está em Salmo, que é o capítulo 117. Não é isso? Se formos falar, mas temos costume de falar Salmos, livro de Davi, né? Conhecido porque ele foi o rei salmista, o rei músico, o rei louvador. E é atribuído a ele o maior número de cânticos dos Salmos, que são 73, né, que foi aludido ao rei Davi através do Espírito Santo de Deus na sua vida. O grande regente de Davi, chamado Asaf, ele também, pelo Espírito Santo de Deus, ele também compôs 12 salmos, 12 louvores.
Os filhos de Corá, que eram músicos, eles compunham também 10 louvores, 10 salmos. O nosso irmão Moisés, né, no século XV a.C., que é o tido como o salmo mais antigo, que é o Salmo 90, ele compôs esse salmo. O nosso irmão Salomão, ele compôs 2 salmos, né, depois da morte, do falecimento do seu pai Davi, durante o seu reinado, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. Temos também um moço chamado Etan, compôs um, o Emã compôs outro, né? E o restante, segundo os historiadores, os estudiosos, não foi possível saber quem compôs, mas sabemos que todos são compostos pelo Espírito Santo de Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. É isso? É uma curiosidade do livro de Salmos. Os estudiosos, né, desde que começaram a estudar esse livro abençoado, eles dividiram o livro de Salmos em 5 livros, 5 partes. Mas como assim, irmão? Eu nunca ouvi falar nisso. Sim, você nunca ouviu falar, mas aquele que está fazendo, né, o curso básico, ou até o curso superior, né, de teologia, ele já ouviu falar nisso daí. Então esses livros eles são divididos. Interessante que o estudo ele aponta para essas 5 divisões como Pentateuco, como os primeiros livros da Bíblia. Eu quero passar aqui para você. A primeira divisão é do capítulo 1 ao capítulo 41, que paralelo, faz concordância ao Gênesis, que tem como um estudo de o ser humano e a criação. Então eles dividiram esse do capítulo 1 ao 41, né? O estudo aponta sempre para a criação, para o ser humano. Então ele faz menção ao Gênesis. O capítulo 42, ou o número 42, já estou falando capítulo, não é número 42 ao 72, ele faz alusão ao Êxodo, né, que vem falar sobre livramento e redenção, do 42 a 72. Se você ler com cuidado e com esse entendimento, você vai ver a semelhança do Êxodo. E do número 73 a 89, o Levítico, que vai falar sobre a adoração e do santuário, né, da santidade, da adoração do servo de Deus. Então, do 73 a 89, ele faz menção ao número de Levítico. Do 90 ao 106, ele faz menção ao livro de Números, que fala sobre deserto, sobre os caminhos de Deus. Então, muitos desses salmos vêm falando sobre essa peregrinação, que é o livro de Números, fala sobre a respeito disso daí, né? Então, os estudiosos eles chegaram a esse consenso, dividir essas 5 partes. E a quinta parte, né, é do número 107 ao 150, que vai falar sobre Deuteronômio, que diz sobre a palavra de Deus e o seu louvor. Que o último número do Salmo diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor, não é isso? Salmo 150, versículo 6. Então, amados, isso é uma visão panorâmica, um olhar mais profundo dessas situações. Os estudos nos levam a isso, né? E todos esses salmos, né, eles foram inspirados em momentos, né, de grande aflição, ou de grande alegria, ou de grande tribulação, ou de grande perseguição de alguns dos salmistas aqui relatados, né, ou de festas, né? E temos aqui essa expressão dada pelo Espírito Santo àquele que se dedicava a relatar a história do povo, né, junto com a sua história de algum grande homem de Deus, de algum servo de Deus, e relatando, e escrevendo e transformando isso em louvores de adoração ao Senhor, né? Então vemos no livro de Salmos falando sobre confiança, sobre amor, sobre adoração, ação de graça, louvor, desânimo, intensa aflição, medo,
ansiedade, humilhação, clamor, livramento, cura, gratidão, fidelidade. Então são essas expressões dos servos de Deus, daquele homem, daquela mulher que buscou o Senhor, né? Clamou ao Senhor e o Senhor respondeu: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33, 3, né? E a respeito da pessoa do Deus Altíssimo, ali fala que ele é uma fortaleza, que é uma rocha, que é um escudo, que é pastor, que é guerreiro, que é criador, rei, juiz, redentor, sustentador, todo-poderoso, né? Então ele vem expressando, né, como também através da inspiração do Espírito de Deus, como o Senhor Deus age na vida do seu povo, na vida do seu servo, né? Então ele também, no Salmo, é descrito também como é o olhar de Deus para o seu povo. E a Bíblia ela vem falar que o Salmo fala que o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Salmo 17, versículo 8, né? Vem falar que os servos do Senhor também são comparados a ovelhas, a santos, a retos, a justos, a perdoados, a abençoados, né? Então ele vem nos relatar e vem nos colocar, né, para nosso entendimento, uma demonstração do amor de Deus, né, que tem por cada um de nós. A presença de Deus naquele que está o buscando de coração, de entendimento, abrindo o seu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Jeremias 29, não é isso que fala? Né? Voltando, meus irmãos, ao assunto, devido a esse vídeo, quando se grava 12 minutos, enche muito o celular e tem que ser editado por partes. Às vezes há esses cortes, tá? Porque os irmãos me perdoem, em nome de Jesus, tá bom? Voltando ao assunto da visão panorâmica do livro dos Salmos, segundo os estudiosos, né, o Salmo de número 118, versículo 8, é o centro da nossa Bíblia cristã, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O livro de Salmos ele está também na categoria dos livros poéticos. Mas o que é isso, irmãos? Livros poéticos? Por quê? Porque ao estudarmos o Velho Testamento, os estudiosos dividiram também o Velho Testamento em livros da lei, que é o Pentateuco, livros históricos, que vai até Crônicas, né? E livros poéticos, começa de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E livros proféticos. Então, os Salmos é conhecido também como um livro de poesia, poético, o livro de louvores do povo de Deus, né? Então que possamos refletir, né, sobre essa pequena explanação, né? Que você possa ter sua curiosidade aguçada, né? E possa buscar mais entender, né, o que Deus tem revelado ao seu povo através da sua palavra, né? Isso só através de buscar, né? Através de examinar, como Jesus, né, o evangelista João, ele declarou no capítulo 5, versículo 39, né, a respeito disso, né, de examinar as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então temos que examinar a Bíblia, né? O povo faz parte da Assembleia de Deus e vejo que a Assembleia de Deus é um povo que às vezes não tem esse devocional, não tem esse cuidado, né? Muitas vezes só abrem a Bíblia quando estão dentro do templo, dentro da casa do Senhor, né? Possamos buscar mais ao Senhor, né? E quando buscamos a Bíblia, né, quando temos no coração a sede de ler a Bíblia, nós estamos buscando ao Senhor. Amém? E estaremos falando rápido sobre o segundo capítulo, né, que fala sobre mostrar a importância dos cânticos. É fundamental para todo ser humano cantar, expressar na sua arte. Mas para o povo de Deus ele não canta, ele louva. Ele agradece com os seus lábios, agradece com a sua expressão corporal, né? Tudo aquilo que o Deus
santo, fiel, verdadeiro, tem feito pela sua vida, pela vida da sua família. Então, todos nós, né, crentes em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ao louvarmos ao Senhor, né, não há necessidade de ter a voz de cantor, né, há necessidade de ter um coração de adorador, não é isso? Então, todo coração que adora, ele louva ao Senhor. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, né, que aprende na casa do Senhor louvar ao Senhor, é de fundamental importância, é o principal, né, na adoração, é que nos eleva, né, através dos louvores, chegam à glória do Senhor, né, e a própria Bíblia revela que há anjos, né, serafins, né, louvando ao Senhor dia e noite, né, ao redor do séquito, né, anjos de fogo, que são serafins, e todo tempo, né, santo, 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 santo é o Senhor. É isso mesmo. Então que os irmãos possam, aquele que às vezes a gente se vê que alguns têm vergonha, que acha que só aquele irmão que canta bonito, só aquela irmã que canta bonito. Não. O que louva ao Senhor é o coração, irmão, não é só os lábios. Às vezes você se acha desafinado, como eu sou, né? Mas eu me esforço, me esforço para poder demonstrar também com os meus lábios o que eu sinto, a gratidão que eu sinto pelo nosso Pai, né? Em nome de Jesus, né? Louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus continue abençoando os irmãos. Meus irmãos, antes de dar continuidade, eu quero aqui me retratar, né? Eu falei que os livros históricos terminavam em crônicas, não, livros históricos terminam em Esther. Tem Êxodo, né? Neemias e Esther, tá bom? Para me retratar aqui, eu errei ao falar assim. Também quero me retratar sobre lá no céu ter dia e noite. Não, lá no céu não tem dia e noite, é só luz, né? É só bênção, né? É só, né? Não tem treva, tem noite, né? É só luz, tá bom? Iremos dar continuidade aqui ao capítulo 3, que vai falar sobre alguns termos. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Alguns termos específicos dos salmos, né? Volto a lembrar os irmãos, não temos a revista, então eu fui escrevendo alguma coisa que eu vi em algum site, alguma coisa, entendeu? Para mim poder também saber qual seria os capítulos, né? O que ia falar os capítulos. Então os termos que nós vemos no livro de Salmos são termos desconhecidos da nossa cultura, né? Uns termos muito usados, né, nesse período que nós falamos, né? Do século X ao século V antes do nascimento de Cristo, né? Que foi o período mais áureo do povo de Israel, né? Então esses termos você encontra assim, cânticos dos degraus. Mas que termo é esse, cântico dos degraus, não é isso? E às vezes você vê ali embaixo da epígrafe, né? Ali escrito cânticos dos degraus, né? Então alguns salmos como 43, 46, 84, 120, 134 vêm com esses termos. Então isso significava o quê? Significava eram os cânticos, né? Que quando o povo que não morava na cidade de Jerusalém, né, o povo judeu que morava em outras cidades, se dirigiam para as festas, né, do povo de Deus, Páscoa, Pentecostes, festa tabernáculos, eles vinham pelo caminho entoando esses cantos, esses louvores. Que esses salmos aqui que eu citei, alguns salmos aqui que eu citei, tem mais, né? Só que citei alguns aqui, então quando vinha, né, aquele grupo, às vezes, pelo caminho, eles vinham louvando ao Senhor com esses cânticos de degraus. Ele chama também de romagem, né? Ramagem, né? Tem também esses cânticos, tá bom? Você também vê a expressão masquil. Que termo é esse, masquil, né? Ele significa, que fala assim, um masquil, né, de Davi, né? É uma poesia, um ensino, uma meditação, um louvor ensinando, meditando, um masquil de Davi, né?
ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquela meditação dele, aquele que ensina pela poesia do cântico, né? Que vinha ensinando o povo. A gente vê também escrito negnote. O que significa negnote? Está lá um termo, negnote, lá no salmo. Vê se você vai ver ali, está escrito negnote. Significa que é um salmo louvado por instrumentos de corda. Só por instrumentos, olha só. É um salmo louvado só por instrumentos. Então é muito interessante esse termo de você, como eu, brasileiro, né? Estamos no século XXI, né? O que significa isso? Vemos também ali, né, Salmo de Davi para o cantor mor. Ou seja, Davi inspirado e fez ali a menção que aquilo seria só louvado por um cantor principal, no dia da reunião, no dia do culto, entendeu? Não seria num coral, vamos dizer assim, só para um cantor principal, cantor mor. Mor é principal, entendeu? Também temos os termos miquitão, né? Miquitão de Davi, miquitão de Asaf, né? Então, o que é isso, miquitão, não é isso? Então significa precioso, dourado. Essa palavra ela tem essa expressão. Dourado, ouro, muito especial. Então, um louvor super especial, super precioso, é miquitão. Então são termos usados no passado, né, traduzido para o português, que veio essas palavras, e às vezes não será isso, meu Deus, né? Porque que nome é esse, não é isso? Então são esses tipos de termos que nós lemos, tá, irmãos? E mais uma vez quero falar para os irmãos, é um estudo reduzido, né? Devido a essa falta de ter mais, tivemos esse tempo, né? Mas que Deus possa nos dar, né, condições, né, que possa, né, aparecer para nós as revistas, se for possível, né, dependendo da possibilidade. Se não, continuaremos também buscando ao Senhor, tentando passar alguma coisa para os irmãos, né, se Deus assim permitir, tá bom? E que o Senhor Deus continue abençoando a cada irmão, a cada familiar, né, que possa suprir as vossas necessidades em Cristo Jesus, né, que possamos refletir mais nesses tempos que estamos mais confinados nos nossos lares. É um confinamento entre aspas, porque estamos com nossa família, né? Mas sabemos das necessidades, as preocupações de muitos irmãos nossos. Continuamos em oração para Deus abrir as portas, para repreender, né? Para aplacar, né, essa fúria, essa permissão no mundo, na humanidade, aqui também está chegando ao Brasil, que esse problema seja repreendido, esse vírus seja repreendido em nome de Jesus, mas que nos dê força, nos fortifique, né? Que podemos agora também refletir sobre certos conceitos, né? Que a igreja possa refletir sobre esses conceitos que temos de algumas situações, né? Foi o tempo, né, de pregar. Graças a Deus, prosperidade, Deus usou muitos irmãos, mas agora é o tempo de refletir sobre os juízos de Deus, né? Como a Bíblia já revela, desde o começo da Bíblia revela os juízos de Deus e revela os livramentos que dava a seus servos, e revela o grande amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo, e revela também, né, que se aproxima também o tempo das dores, o tempo dos ais, né, irmãos? Que possamos continuar firmes, fiéis, né? Que Deus continue te abençoando, nos abençoando a Igreja do Recanto, a Igreja do Bairro São João, o Ministério de Campo Redondo, o Ministério de Madureira, né? Que Deus abençoe as lideranças constituídas, né? Cada pastor das nossas congregações, o nosso pastor abençoado, pastor Celso Francisco, que dê saúde a ele, né, que dê sabedoria a ele, para esse rebanho, não é isso? E que continuemos juntos, né, em espírito, em oração, irmãos. Tá bom? Sei que há momentos que às vezes nos afligem, né, mas tenha fé, louve ao Senhor, né? Faça como os nossos irmãos que estavam lá passando por períodos difíceis, né?
que Deus tinha permitido ao povo de Deus, e eles louvavam o Senhor, né, de todo o seu coração. Tá? Que Deus continue abençoando a cada irmão, né, que oremos pelas nossas autoridades federais, estaduais, municipais, né, todas as autoridades constituídas por Deus, por permissão de Deus, né, que possa dar, né, sabedoria a esses homens, força também a esses homens, e também aos nossos médicos, né, toda a área da saúde, que é os que estão de frente, né, dessa situação, não só aqui, mas em todo o mundo, tá, gente? Que Deus abençoe a cada um, que tenha um bom domingo, tá? Que tenha um bom domingo em família, que medite, né, na palavra de Deus, tenha um devocional talvez a partir de hoje, né? Comece a ler o livro de Salmos, comece a olhar com uma visão, né, uma visão panorâmica, como foi o primeiro capítulo, tá bom? Estaremos orando. Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada servo teu, Senhor. Pela vida de nossas famílias, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. Ó Deus, Tu és que supre as nossas necessidades espirituais e as nossas necessidades físicas, Pai. Ó Senhor, vá de encontro àquele irmão que está ansioso, que está, Senhor, muito nervoso, Pai querido, que está, Senhor, com a preocupação, Senhor, excessiva. Ó Senhor, dá a ele agora o refrigério, Pai. Vá ao seu encontro, Pai. Abençoa, Senhor. Dá lá e se dá lá e a sua, dá a sua. Vá, Senhor, ao encontro de cada coração, a qual, Senhor, está ao alcance, Senhor, desse vídeo. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, porque a Tua graça nos basta, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo em Cristo Jesus.